Conversar com vocês. Eu faço uma pergunta há muito tempo aqui que ninguém me responde. Quem é Deus para você? Aliás, nós já respondemos. Não é aquela definição do catecismo lá de Nietzsche lá que diz: Deus é um ser eterno, espiritual. Mas quem é essa pessoa para você? Nós precisamos entender, por isso que é bom você ir para a Bíblia. Deus se revela dentro do nosso formato através da Bíblia, através da palavra. E nós precisamos conhecer esse Deus desta forma, como está na palavra de Deus. São coisas que a gente deveria estar sempre questionando. Deus e nós. Por que Deus nos criou? Afinal de contas, por que eu existo? Você não existe porque duas pessoas casaram e tiveram uma relação e veio você. O projeto de Deus é muito mais do que isso. E a semana passada eu falei alguma coisinha aqui, rapidamente, sobre a preciosidade da liberdade que Deus nos dá no livre-arbítrio. Deus não criou robô. Deus criou pessoas semelhantes a Ele, imagem dele. Quando você obriga determinadas pessoas a voltar para Deus, o projeto de Deus não é esse. Eu fico imaginando, na minha exegese particular, que quando houve a revolução lá no céu, que Deus mandou Lúcifer para cá, ele disse para ele, não está na Bíblia, hein? É a minha cabeça. Daqui não é formar doutrina. Imaginando a cena. Imaginando a cena. Ó, te criei formoso mais do que todo mundo. Agora eu vou criar um menor do que você, para exercer a sua função, me adorar. Lúcifer era querubim ungido, todo querubim adorador, para me adorar, menor do que você, voluntariamente. Esse é o propósito da criação. Se a gente não entender, veja bem, se a gente não entender o motivo pelo qual eu existo, eu vou me tornar um religioso, cumpridor de tabela, venho na igreja porque o culto hoje eu tenho que ir. Mas você nunca será um adorador de Deus. E Deus quer isso de nós. Para isso eu tenho que desenvolver com Ele uma relação, uma intimidade. E se você começar a olhar na palavra de Deus, Deus abomina as nossas distrações e negligências. Jesus bate pesado contra isso com os fariseus e com os discípulos. Por quê? Porque Ele tem um propósito conosco. Quando nós negligenciamos o propósito pelo qual Deus nos criou, Deus não ira, né? Se fosse um de nós, pegava o chicote e distribuía. Mas Ele quer que você reconheça isso, por amor. Eu vou ler um texto, para a gente só refletir. 1 Coríntios 2 e 9. Quem achou, leia. Se vocês demorarem muito, eu vou citar, hein? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, primeiro, né?
Esse mesmo. E o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja, ele está dizendo algo tremendo. A igreja deveria apaixonar-se pelo Senhor. As coisas que ouvido, olho não viu, ouvido não ouviu, foi as que Deus preparou. Não subiram ao coração. São coisas inatingíveis que hoje você nem imagina que Deus já preparou para você. É ou não é bondade dele? Ao ser que virou as costas para ele, ao ser que deixa todas as coisas na frente e coloca Deus lá atrás. Paulo está dizendo, ele preparou isso para nós. Olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu, nem cogita no seu coração. Foi as coisas que Deus preparou para nós. São as coisas profundas que Ele tem o prazer de compartilhar. Muitas pessoas já compartilham disto aqui. E nós temos uma esperança ali. Por que que compartilha aqui? Quanto mais você busca, mais Deus se revela a você. Vamos ver nossa negligência. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Só isso? Davi era apaixonado pelo Senhor. Salmo 27:4 diz: uma coisa busquei ao Senhor, uma coisa pedi ao Senhor, e a busca dele, que eu more na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é isso? Depois ele diz: para contemplar a beleza do Senhor no seu templo. Salmo 27:4. Tinha que saber de cor. Tão velho esse salmo. Nós na caminhada aqui, você tem que saber o salmo 119. De ponta a ponta, 176 versículos. Meu 40 não sabe, nós Está na hora. Mas sempre passou, né? Não aprendeu antes, agora já era. Sempre eu fico essa casa que fala aqui. Hein? Essa casa que fala aqui, não é essa casa aqui, é a presença do Senhor. Mas ele valorizava o tabernáculo. Valorizava. Davi, em todo momento, ele estava diante do Senhor, diante da arca. Eu discordo ali. Eu pensando que essa casa aí está falando Do templo. Ele colocou uma cabana ao lado da casa dele e levou a arca para lá. Lembra do episódio de Uzá? E depois ele leva lá com os levitas? Ele não pediu. Faz para mim uma coisa. Ele não podia construir. Quem? Deus pediu, faz para mim uma tenda. Eu quero morar no meio do povo. Isso foi lá no deserto do tabernáculo. Quando chega na Israel, o tabernáculo estava em Siló. A arca, quando ela foi tomada pelos filisteus, capítulo 4 de 1 Samuel, ela vai para a casa de Abinadab. E lá na casa de Abinadab ela empoeira. E nada acontece. Hein? A Bíblia fala 20, mas se você contar dá 60, 70. Quantos anos Saul governou? Foi no juízo de Samuel,
Saul governou 40. Davi governou 7 em Hebrom, 47. E mais algum tempo tinha 60 anos. Estava na Abinadab lá jogada no lixo. E aí Davi, ele traz a arca e acontece com o episódio de Uzá, que ele mete a mão e ele morre. Aí ele deixa na casa de Obed-edom. E Obed-edom ele fica 3 meses, mudou a vida de Obed-edom. E avisaram Davi: olha, o Senhor está abençoando Obed-edom. E Davi prepara uma comitiva de levitas e vai trazer a arca e coloca numa tenda. Amós diz que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, não o tabernáculo do templo, porque lá havia muita suntuosidade. No Davi havia derramamento dele. Está lá no capítulo 15 também de Atos. Deus fala: eu nos últimos dias eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Deus quer adorador. E a nossa negligência então é Não vamos começar lá. Não vamos começar ainda. Eu estou só dando as negligências, tem muitas aí que a gente precisa conhecer. Veja, Salmo 92, versículo 6. Deus, quando você olha, Ele se aborrece quando as pessoas não compreendem o propósito dele. Salmo 92, verso 6, é isso aí. O homem brutal nada sabe, e o louco não entende isso, no seu comum. O inepto não compreende. Que, veja, para que você existe? Se você não compreende a sua função, Deus se aborrece. Porque você tem que saber, porque está esclarecido na palavra, por que você existe. Isaías 43, 7. Então você tem que entrar com isso no seu coração. Eu existo com a finalidade. Eu não estou aqui passando um tempo. Eu estou aqui com um propósito que Deus estabeleceu para mim antes de existir o mundo. Está lá em Efésios 1, 4. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei sim, eu os fiz. Então ele está dizendo que as pessoas, o astuto, ele não compreende essas coisas. E ele precisa, o homem precisa entender, compreender o propósito que Deus criou. Para que você existe? Para sentar aqui, para limpar o banco só? É muito pouco. Então, quando nós negligenciamos o conhecimento, veja, no capítulo 12 de Lucas, versículo 56, Deus fala contra os fariseus. Ele fala: vocês compreendem as estações, e vocês olham para o céu, está dizendo: ó, vai chover. E ele diz: e chove. Mas eu estou aqui, vocês não sabem qual é o meu tempo. Não leu ainda não? 12:56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Por quê? Porque você não está compreendendo o momento. Deus está negligenciando. Nós estamos numa fase de negligência. Nós estamos olhando o relógio de Deus, sabendo que está marcando já a última hora. Nós não estamos nem aí. Vamos perder tudo que Deus reservou. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que o coração não atinou. Se você negligenciar, você vai perder. Tem que compreender o momento. Qual é o momento da igreja? A igreja deveria voltar-se para Deus. A igreja deveria apaixonar-se por Deus como Davi é apaixonado.
E a gente procura todo meio de distração. Chama a oração, vê se alguém tem prazer. As maiores, olha irmão, as maiores contentamento de alma é do reino espiritual. Você pode ir no melhor lugar, você pode ir no melhor filme, você pode ir na melhor peça, a presença de Deus é melhor. Quando você troca isto, você não está sabendo a agitação, você não está valorizando. É na presença de Deus que você se derrama, é na presença de Deus que você chora. Tem gente que chora no filme, mas não chora na presença de Deus. Nós estamos mudando as estações. Nós não estamos compreendendo quem é que nós servimos, quem é essa pessoa, qual o sentido que ela faz para a nossa vida. E aí a gente veja o que Jesus diz aos discípulos. João 8,43. Compreender. Por isso que a gente insiste muito sobre leituras. Porque não entendeis a minha linguagem, ou não poderes ouvir a minha palavra. Não entende. Quantas pessoas que leem a Bíblia, nós temos um professor de excelência chamado Espírito Santo, e a gente, não entendi. Mas qualquer lance que passa lá entende. Por que as coisas de Deus não entende? Se as coisas de Deus são simples, não são complexas, não é ciência. Aqui fala de uma maneira de Deus, que Deus existe, não precisa provar, que Ele quer se relacionar, lá na Bíblia, aquele versículo que você disse, Deus quer morar no meio de nós, Êxodo 25:8, faça uma tenda para que eu viva com vocês. Deus desceu para conviver com as pessoas. Ele criou o homem para conviver no jardim. O homem caiu fora e ele desceu para conviver com o homem. E aí por fim ele manda Jesus para ser um dos nossos. E João, na epístola primeira, ele fala assim: nós tocamos no verbo da vida, nós apalpamos o Rei dos Reis, nós deitamos no colo dele. Veja, o Criador. João fala assim: nós tocamos, nós comemos com ele, nós dormimos com ele. É a descida de Deus se tornando igual a nós, para que você tivesse uma revelação do nosso Deus. João diz, capítulo 1, versículo 18: o Filho do homem que subiu, esse que revelou o Pai. A maior revelação que nós temos de Deus é Jesus. Só agradar a Jesus se agrada o Pai. Mas nós precisamos, capítulo 3, versículo 11 de Romanos, Paulo diz: não há ninguém, quando Deus olha do céu à terra, Ele olha que não há ninguém que entenda, ninguém que compreenda a estação, o tempo. E aí ele fala assim: olhando não viu ninguém, ele mandou o próprio Filho. Irmão, nós precisamos avançar no conhecimento de Deus. Deus quer trazer revelação a nós, mas Ele quer ver o ardor do seu coração de paixão por Ele. Não seja um crente formal, irmãos, que cumpre uma religião. Seja um crente que é apaixonado pelo Senhor, o anseio do nosso coração. Salmo 63, verso 1 e 2, Davi estava sendo perseguido, e ele diz: como em terra árida, o meu coração anseia pelo Senhor.
Absalão vinha atrás dele, ele estava no deserto, caminhando para o Mar Morto. Ali é deserto mesmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Tem Ti. sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. A outra onde pessoa não fala, há água. anseia muito. Ele tinha uma expectativa pelo Senhor. Quando que Davi começa a amar a Deus? Quando estava lá no deserto cuidando das ovelhas. Uma das grandes composições de Salmo vem de lá. E era um garoto. Começava a tocar a harpa dele e olhava a imensidão do deserto à noite e ficava admirando. Salmo 19: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Uma noite declara a outra noite, sem voz, sem palavras. Então ele ficava encantado com a beleza do Senhor e sabendo da presença de Deus, ele se rendia. Hein? Não, ele não era rei ainda. Nem tem. O rei ele começou depois de 13 anos de ungido. Nem pensava. Porque os olhos não viram. Mas esse é o deleite. Eu fico olhando, irmãos. Quem criou o prazer? Hein? Foi Deus. Mas Satanás deturpou. Deus criou o prazer para que o homem desfrutasse dele emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Deus criou completamente isso para o homem. Hoje, o que o homem, qual é a indústria que mais cresce? Entretenimento. E muito crente está correndo atrás. Porque o verdadeiro prazer está onde? E ninguém busca. Você está entendendo a deturpação das coisas boas que Deus criou? Ele criou isso para o homem. Só que nós passamos atrás das coisas passageiras e efêmeras, misturada com mundanismo. Nós temos que voltar para o Senhor. Miqueias 4:12. Eu vou ler porque vocês não vão nem achar Miqueias. É no Velho Testamento. Hein? Já achei. Já achou? Mas não sabe os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em uma ilha. Isso aí. Ninguém sabe os pensamentos do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas em Ninguém entende o pensamento de Deus. Isaías 59, verso 2 diz que os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Você não vai entender a profundidade daquilo que Deus pensa. Deus é um ser transcendente. Então tudo que você pensar a respeito de Deus, você está aquém do que Deus é. Mas Ele deixa uma revelação para nós na sua palavra, que você deveria compreender. Isto basta para nós. Aí você sabe o que Deus é de santidade, o que Deus é de bondade, o que Deus é de justiça e o que Ele exige de nós. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, nós temos, pela palavra de Deus, como Deus exige um comportamento nosso aqui na terra. Mas nós esquecemos realmente disso. Nós queremos viver
como a sociedade impõe. Não vos amoldeis a este mundo. O quê? 59, acho que 8. Não vai falar que não é, que eu sei que é. 2 é os pecados. O pecado faz separação. 5 ou 8, é ou não é? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. 5, 8, 59 ou 8? 59, 8 ou 59, 5. Não, nenhum dos dois. Ela quer me corrigir de toda maneira. Nenhum dos dois. Ou 55, 8. Não, 55 é buscar o Senhor enquanto se pode deixar, invocar enquanto 55 e 8. É? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isso. Porque os irmãos estão anotando. Ah, estão anotando? Você tem que ser bereana. Então, nós estamos aqui. Bereana tem que ir para a Bíblia e confirmar. Então, por isso nós estamos aqui. Não confia no que eu digo não, hein? Não mesmo. Estou aqui, ó, com 2. Crente bereano é aquele, 17 e 11 de Atos. A Bíblia diz que os crentes bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque tudo que Paulo falava, eles conferiam na palavra de Deus. Outra coisa que Deus, veja, que Deus também a negligência. Mateus 13:13. Eu vou começar a procurar. Eu não abri a Bíblia, então vou começar a abrir. 13:13. Fala de uma passagem de Isaías. Por isso lhes falam uma palavra, que eles veem, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Nem compreendem. Porque eles estão longe. O que Jesus está falando com esse povo? O povo estava desconectado de Deus. Isso está lá no capítulo 29 de Isaías. 29 de Isaías, que ele fala: esse povo me louva com o lábio, mas o coração deles está longe. Até que enfim, esse pessoal tem que ficar atento aí. Eu estava contando dificuldade, estou pensando que é o óculos. Melhorou bem. Melhorou, agora mudou o panorama. Pegar os velhinhos aqui na frente, a gente não enxerga nada. 29 e 13 de Isaías. Depois mais Esse povo se aproximou. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não Que é isso? Porque Tradição, o coração deste povo está endurecido. Tradição religiosa. E ouviu de mau grado os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos. Então, Deus se aborrece com estas coisas. Veja um outro Jesus falando com os discípulos. Mateus 15:16. Diz o seguinte: Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Então nós precisamos, irmãos, abrir a cabeça para a palavra de Deus, compreender. Os fariseus eram assim, e Jesus falava com parábola porque estavam cegos, mas nós temos a claridade do Espírito. O Espírito está com a igreja, preparando a igreja, adornando a igreja. 5:27 de Efésios fala que é uma igreja sem mácula e sem ruga. Esse é o preparar do Espírito. Então você precisa compreender o momento para ter a visão, ter o ouvido atento à voz do Senhor. 16:11. Olha só, Jesus fala uma coisa e os discípulos entendem outra. Acontece isso muito. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Que está fazendo de quê? Doutrina. E hoje nós temos uma miscelânea de doutrina. Você vai para o YouTube, você encontra cada aberração.
Esse dia eu encontrei lá um rapaz dizendo, vou falar sobre dízimo. Aí o cara começou a falar, falei, "Ih, meu Deus do céu." E começa pela metade. Hein? De tudo. Você tem que começar pelo princípio. Senão você distorce. Ele começou pela lei. Dízimo é antes da lei. E você tem que começar a estudar a primeira menção da Bíblia. 14, Gênesis 14. Melquisedeque. Ali tem uma figura que Hebreus diz que Melquisedeque é um tipo de Cristo, porque ele não tem filho, ele não tem descendência, nem pais e nem o tempo dele. Ele aparece na história e some. Então ele fala, é um tipo de Cristo. E aí ele vai com dois elementos que nós reverenciamos aqui na ceia: pão e vinho. E o que é o símbolo do pão e vinho para nós? Símbolo da nova aliança. E quando ele fala para Abraão, Abraão retribui, porque ele encontra com Abraão na matança dos reis. Abraão retribui a ele com dízimo. Ali está caracterizado uma aliança. Toda aliança tem que ter uma correspondência. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, fala ali, Abraão, eu sou o teu Deus e vou te dar essa terra. Daqui para frente, todos os homens que nascerem terão que ser circuncidados. É símbolo de uma aliança. Quando Melquisedeque dá o pão e vinho, ele retribui com dízimo. Dízimo é uma aliança que nós fazemos com o Senhor. E quando você vê o rei de Sodoma falou, Abraão, você conquistou tudo isso aqui te pertence, você tem direito, porque nós estávamos presos e você que trouxe. Ele falou, eu não quero nada, para que amanhã você não diga, eu enriqueci Abraão, porque a dependência de Abraão com a aliança era de Deus. E a hora que você vai lá no final dele, Abraão morre com 170 anos e rico, porque quem tem aliança com o Senhor, Deus honra. Então você tem que entender a primeira menção na Bíblia. Você tem que fazer estudo. Você vai fazer um estudo exaustivo da primeira menção, você pega todos os versículos, aí você se fundamenta. Hein? Aliança. Aí você tem a resposta para o rei. Eu não quero nada de você, para que amanhã você não diga que eu enriqueci Abraão. O que ele está dizendo? Ele estava tendo uma aliança com o Senhor, que dali dele viria toda a vida dele, a riqueza dele, não do rei. E ele tinha direito, porque ele tinha recuperado todos os bens. No livro de Gênesis está escrito, né, que Melquisedeque era sacerdote de Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Lá em Hebreus 7, que diz que ele é um tipo de Cristo, tá? Porque não tem nem genealogia e nem fala da morte dele. Jesus é eterno. Ele não tem nem começo nem fim. Hein? Ele não tem nem começo nem fim. Nem Ele fim. aparece. Lá no capítulo 7 também, o escritor faz uma distinção. Ele falou, lá você dava dízimo para quem morria, aqui você dá dízimo para quem vive para sempre. Então você não dá dízimo ao homem, você dá dízimo ao Senhor. Hebreus capítulo 7. Uma vitória. Mas já estava escrito? Hein? Já estava escrito sobre o dízimo para isso? Não, é a primeira vez que aparece na Bíblia. A história do dízimo gerou por causa de Abraão? Isso, é a primeira menção da Bíblia, da palavra dízimo, é a primeira menção de oração também está em Gênesis, a primeira menção sobre o Espírito está em Gênesis. Gênesis é o livro dos princípios. Se você quiser estudar, entender o que é oração, começa lá. Se você quer entender a função do Espírito, começa lá. Só que você tem que perder tempo. Você vai trabalhar aí uma semana em cima pegar todos os versículos da Bíblia com referência ao Espírito. E ele diz, o Espírito de Deus
pairava sobre a face das águas. Então você começa a entender. Lá em Jó diz: o Espírito é o que ornamenta a beleza que você vê. Quem faz isso hoje? Quando você começa a estudar a primeira menção, você descobre isso. Tá? E ele que bota ordem nas coisas, além de estar conosco. Então, a gente precisa compreender as coisas da Bíblia. Certa vez, está no capítulo 24 de Lucas, os dois discípulos que iam para o caminho de Emaús. A Bíblia diz que ele ia discutindo sobre a morte de Jesus. E nesse momento, Jesus se aproxima deles. E Jesus começa a dizer: o que é que vos preocupa que caminhando conversais? Ele diz: é só você, o estrangeiro, que não sabe o que aconteceu aqui? Nós tínhamos em Jesus a esperança do resgate da nossa soberania, que ele fosse tirar o domínio dos romanos. E Jesus disse: ó nécios e tardio de coração para crer. E aí o que ele está dizendo? Há uma escrita, há uma compreensão profética, e eles estavam cegos. Jesus chama os discípulos honestos e tardio para crer. Não estava escrito nos profetas que deveria ser assim. Não está escrito na palavra que nós temos que viver uma vida santa, que Jesus está apontando aí para voltar para buscar a igreja? E nós estamos descuidados, negligenciando. Se não me engano, é capítulo 2 de Hebreus, versículo 3, fala assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Nós estamos brincando num momento que a igreja tinha que se despertar. Então, primeiro fala: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E depois o 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Então, a palavra nos indica o caminho. Se eu quero ter aquela promessa que você não imagina, mas está na Bíblia: aquilo que o olho não viu, ouvido e nem subiu ao coração, Deus tem preparado. O que é isso para nós? Porque, veja, por que muitas pessoas estão enfadadas do Evangelho, irmãos? Porque não tem um olhar para Jesus, não se apaixona por Jesus. Quando você se envolve com o Senhor, é fácil cumprir o primeiro grande mandamento, mas você tem que se render a Ele, não negligenciar. Jesus disse lá no capítulo 7 de Mateus, que nós brincamos, nós não somos praticantes, ouvimos a palavra, mas não praticamos. Ele diz: é como um homem insensato, que construiu a sua casa, se não me engano é 21, que construiu essa casa sobre 21 ou 14? 24, né? Então ele tá dizendo isso. Não pratica. 26. Então eu tenho que ficar atento. A mesma coisa, capítulo 25 de Mateus, ele fala dos talentos. Quando ele chega na pessoa que tem um talento, ele diz: você não sabia que eu sou assim? Qual a resposta do cara? Não, eu sei que você é um cara rigoroso, fiquei com medo, escondi. Ele falou: se você não sabe que eu sou assim, por que você não colocou meu dinheiro no banco? Toma dele e dá para outro. Nós não estamos compreendendo a nossa função no corpo. O que você faz no corpo para agradecimento do rei? Para a expansão do reino de Deus?
Você avança ou você só atrapalha? Se avançar como cego, aquelas duas no buraco. Se a gente andar que nem cego, aquelas duas no buraco. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, luz para o meu caminho. Crente não pode. Nós temos aqui o farol. Agora você cai num buraco e coisa quando você desconhece. Vou fazer um parênteses aqui. Tem muita gente com a alma faminta porque não se alimenta do que deveria se alimentar. Você consegue passar dias e dias sem tomar o seu café da manhã, o seu almoço, sua janta? Tem alguém até que fica sem janta. Não é, Marlúcio? Mas você consegue passar dias e dias sem se alimentar, sem comer? E por que você deixa a sua alma assim? Não ora, não lê Bíblia, e quando você vê, a semana se foi e você não fez nada disso. É ou não é, meu irmão? Você cuida do seu corpo, você se alimenta, mas muitas vezes você não alimenta a alma. Sequidão espiritual, atrofia, inanição. Se você não se alimentar, você vai morrer. Se você não se alimentar da palavra, vai morrer. Está morrendo. Não compreende a necessidade. Isso é falta de amor ao Senhor. A palavra revela a Deus. A palavra revela Jesus. A palavra é Jesus. Se eu não amo o Senhor, eu jogo para o escanteio. Agora, se eu amo o Senhor, isso faz parte da minha busca. Deus tem que ser importante para nós. Capítulo 12 de Lucas, versículo 47, Jesus conta uma parábola sobre uma pessoa que foi mandada fazer alguma coisa, uma não fez e a outra fez. Pode. Se você sabe qual é a vontade de Deus, mas não faz a vontade de Deus, o que ele está dizendo? Será castigado. Capítulo 4 de Tiago, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Comete pecado. Então é sério, hein? Sofre açoites. Muitas vezes a gente fica pensando que é a correada mesmo. Não é nada disso. Deus não vai dar correada em ninguém, mas vai acontecer situações na nossa vida que vai te impedir de caminhar. Nós fomos chamados para andar. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. A igreja não pode se deter, ela tem que caminhar. Pode falar que isso assim aí de Deus? Pode falar. Eu não digo. Eu quando eu olho para o Senhor, a bondade dele, Deus é bom demais. Salmo 117, eu acho que é esse. E fala, Deus é bom, e a sua misericórdia mas as coisas não passam em branca nuvens, porque há leis no reino.
A lei da sementeira é a coisa mais séria que tem. Plantou, você vai colher. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está plantando. 118, é isso? 218, 1. Mas Deus tem o seu jeito de corrigir cada um. Pastor, Isso fosse do nosso jeito. a palavra de Deus que Jesus falou aí, aquele que conhece a vontade do Pai e não a faz, é castigado com muitas ações. Também diz que aquele que não conhece é castigado com poucos. A Bíblia fala uma coisa daqueles que nunca ouviram o Evangelho e morreram, o que vai ser deles? Fala. Está em Romanos capítulo 2. Ele diz que, ele fala inclusive sobre julgamento. Ele fala que os que morreram debaixo da lei serão julgados pela lei. Os que morreram sem conhecimento da lei, eles vão ter outro critério. Nós falamos aqui a semana passada sobre a implantação no nosso espírito, que eu até decifrei, na consciência. A consciência é um registro dado por Deus do bem e do mal. Você vai num lugar sem civilização, onde a pessoa nunca ouviu falar de nada, nos índios. Lá eles têm a noção do bem e do mal, porque isso está implantado na nossa vida. Deus colocou na nossa consciência. Quando o livre-arbítrio determina alterar a consciência, ele estabelece uma nova lei, porque todo procedimento que eu crio no livre-arbítrio, ele regula como uma lei, e eu vou viver por aquela lei, e automaticamente, aquele princípio que eu herdei, que veio comigo, ele é anulado. Por isso que a Bíblia diz que a consciência das pessoas são cauterizadas. E lá no capítulo 4, versículo 2 de 1 Timóteo, diz que ela começa com a mentira. Por isso tem que firmar na verdade. Nós temos muita mentira por aí. Fake news é o que mexe. O Bolsonaro entrou essa semana, uma daquelas, né? Pegou um negócio, espalhou, e aí a imprensa toda foi em cima dele, porque não era verdade. Então eu preciso estabelecer. Por isso que a verdade da Bíblia eu preciso estudar. Preciso saber o padrão de Deus, para não ser iludido pelos que dizem. Você vai num seminário desse evangélico, você precisa ter o conhecimento da Bíblia, porque tem muitas pessoas que pregam bem com eloquência, que tem o fundamento dele não é legal. Eu vou por aí e vejo. Mas a Bíblia diz: examinai tudo, retende o bem. Então você tem que reter. O Bereano fazia isso. Ele conferia: bom, isso aqui não está de acordo com a minha verdade, tá? Descarta. Mas não aceita, porque de vez em quando chega aí: pastor, eu vou fazer. Um cara queria até pregar, esboçou, eu vou pregar isso que eu achei no YouTube. Falei: aonde? Me disse isso. Falei: olha, a Bíblia diz o contrário. Falei: você precisa conhecer. Aí mostrei os versículos para ele. Falei: então, você toma cuidado. Mas é coisa séria, ué. Você tem que ter o panorama da palavra de Deus no coração. Porque você encontra aí. Eu encontrei um cara de os Gideões falando que Abraão deixou a mulher, largou a mulher. Você acha que Deus ia chamar um casal para dele trazer Jesus, que o cara abandonasse a mulher? E o cara prova, fala com tanta convicção que Abraão largou a Sara. Largou lá no fundo. Mas ele disse que separou dela mesmo. Ele é famoso aí, é assembleando, quer saber. Então você tem que conhecer a Bíblia, porque nós estamos aqui com muita gente falando. Mas gastar tempo com a palavra, com oração, para Deus revelar.
Tem pouca gente nisso. Então, estuda você. Gasta o seu tempo com a palavra de Deus. Outra coisa, para a gente se firmar com Deus, um relacionamento profundo com o Senhor. Nós precisamos, tá? Desfrutar plenamente daquilo que Deus nos proporciona. Eu falei aqui a semana passada sobre paz. E falei que sofrimento não tira paz. Angústia, falta de dinheiro não tira paz. Agora, o que tira a paz são problemas que nós carregamos e que nós não limpamos o coração. Jesus veio para libertar o homem, colocar o homem, limpar o homem, colocar ele em perfeita liberdade. As coisas que aconteceram na nossa trajetória de vida, nós temos que entender que a nossa solução só tem um lugar, chamado Jesus. Você tem ressentimento, você tem mágoa, você tem angústia na alma, você tem que deixar Jesus. Se você não aprender a fazer isto, é você que destranca o cadeado que está no seu coração. Não adianta eu chegar, botar a mão, orar, sapatear, que não vai acontecer nada. É você que tem que entender e conhecer. Eu sou assim por isto. Então você abre o coração, Jesus, eu já sofri muito, eu quero liberdade. Aí Jesus te dá. E isso tira a paz. Tem pessoa que tem dia que está moada lá, que não sabe o porquê. Não define. Por quê? Uma não tem um relacionamento profundo com Deus. O relacionamento profundo com Deus me faz amar a Deus. E quando eu amo a Deus, eu cumpro o primeiro grande mandamento. Você ama o Senhor com toda a força, com todo o entendimento? Ou você ama somente o seu bem-estar? Só vem para Jesus na hora do sufoco. Deus não é para isso. Deus não é para isso. Deus é tão bom que Ele te socorre nessas horas. Eu sempre digo o seguinte: se Deus me desse 30 segundos de Deus, eu... Ai, já gritava aí, eu acabava com muita gente, cabeçuda. E aonde fica a misericórdia de Deus que tem que... Mas Deus ia me conceder só por 30 segundos e eu ia ter que sair destruindo. Ele ia deixar de ladinho. Porque tem gente, irmão, que é difícil. Você fala, está escrito na Bíblia, o cara olha para a sua cara e continua sofrendo. Você fala, meu Deus, o cara parece que gosta de sofrer. Humilha perante a potente mão de Deus, está lá em Pedro, que a seu tempo Deus vai te exaltar. Mas o cara não sai do pedestal e está lá todo caindo nos cacos. E você fala, como que eu vou rachar a cabeça desse cara? Você viu o cara sofrer, você tem pena do camarada, mas não sabe como ajudar. É o Espírito Santo que tem que trabalhar, não é você que tem que rachar a cabeça. Não é a sua decisão. Esse é o problema. O grande problema, se o Espírito Santo tivesse trabalhar, ele salvava muita gente, porque essa é a vontade dele. Por que não salva? Coração duro. Mas você tem vontade de entrar lá na cabeça do outro? Ele não invade. Primeiro requisito do adorador, obediência. Segundo requisito, fé. A fé hoje é de ver. Só tem você ter fé nesse tratamento. Deus te promete algo, demora um pouquinho e nada acredita mais. Eu já falei aqui que a Bíblia mostra pessoas que têm fé, que Jesus abomina, quando
Jesus ia atravessando o mar, que veio a tempestade, e ele é acordado, ele fala: homens de pouca fé, de pequena fé. E Jesus não gosta. Quando ele vê o centurião dizendo: fala uma palavra para mim, que o meu criado vai ficar pronto lá, não precisa ir lá. Jesus disse: eu nunca vi uma fé tão grande, nem mesmo em Israel. E eu estou falando, irmãos, sobre uma outra fé, a fé que está vinculada ao fruto. Todas as virtudes do fruto, principalmente as individuais, que é mansidão, fé, fidelidade e temperança, porque amor, alegria e paz são as três que vêm do Senhor. E tem três que eu tenho que desenvolver, que depende dessa, que são as sociais: bondade, benignidade e longanimidade. Eu tenho que ter com as pessoas. Para suportar isso aqui na nossa relação, eu preciso das três primeiras. E as três últimas é desenvolvida por nós. Isso é relacionamento. E quando essa fé é instalada no nosso coração, Deus fala, você nem olha, deita aí, você já se joga. Você está entendendo? Você não vai procurar, aqui tem um negócio para sentar. Você não vai. Porque você tem uma confiança, você desenvolveu a caminhada. Fruto não nasce da noite para o dia. Fruto é resultado de uma relação com Deus. Então, essa fé você precisa desenvolver. A Bíblia diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. No 4:18 de Romanos, ele fala que Abraão, ele espera a promessa de Deus pela fé, dando glórias ao Senhor. Então, uma maneira de você desenvolver a fé é não abrir a boca e murmurar, é glorificar a Deus. Quando você pede uma coisa a Deus e demora muito, o que é que você faz? Começa a reclamar. Não vai ter fé, irmão. Você está entendendo? Deus tem hora que ele demora. E nós precisamos perceber, conhecer esse Deus. Deus tem hora que fala tão baixo, se você não tiver um ouvido espiritual, você não ouve. Mas ele fala, e eu te falei. Tem hora que ele dá um trovão, mas tem hora que ele fala baixinho, você precisa estar sintonizado, senão você não escuta, você não ouve. Então eu preciso compreender esse Deus. É isso que Deus está falando. Quando eu negligencio isso por falta de conhecimento da pessoa, eu deixo passar a oportunidade. Dificilmente, irmãos. Deus, ele é um Deus de uma palavra só. Se Deus falou com você e você não percebeu ou não guardou, tchau. Deus só tem uma palavra. A mensagem que Ele te dá é uma. Guarda a mensagem porque já passou. Deus é assim. Então eu preciso, o que eu preciso fazer? Estar sintonizado com Ele, ligado nele, entender, porque Deus vai nos dar, irmãos, é promessa, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao nosso coração, Deus prepara para nós. E você entendesse o que é isso, você se prostrava e agradecia o Senhor, não ficava correndo atrás de porcaria que não serve para nada. Todas as coisas que você vê, passa. Aquilo que você não vê, fé, você traz de lá o real para você. Isso é eterno. Amém? Graças a Deus.